Olá para você que está aqui no YouTube Band News FM Rio, ouvindo a gente nas plataformas de podcast, mais um Planos Seguros no Ar, 5º episódio. A gente já falou de alimentação, já trouxemos aqui até uma cozinheira para debater com a gente sobre isso, falamos de práticas de atividade física, de metabolismo e hoje vamos falar de mudança de hábito para uma vida longa. Como tudo que é bom tem que se repetir, ela está de volta, a endocrinologista Camila Bezenover e também o CEO da LM, Alexandre Domingues, com Z. Até que vim, né? Acertou, né? Até que vim, acertou dessa vez, né? Mas tudo que é bom é a Camila, né? Eu não vou, eu tô voltando sempre porque eu sou insistente, tá? É a Camila que fez um sucesso absurdo no último videocast e a gente tá aproveitando e pedindo mais um pouquinho do tempo dela para continuar esse trabalho da vida longa. E a gente está pensando numa surpresa para os próximos com a Camila. Mas já tá com a carinha. Se eu contar, ele conta pra todo mundo. Exatamente. Não, Olha só, a gente não já sou baú. Eu não sou baú, gente. Ele conta pra todo mundo, por isso que a gente não pode contar. E outra coisa também importante, tá? O sorteio tá a 1000 por hora. Então, milhares de inscritos já. No Instagram da seguradora. Tá que tá. Tá que E tá. vamos lá. Seguradora ALM, seguradora ALM. É aquele criativo que botou 2 A's, agora a gente adotou 2 A's pro resto da vida, né? Exatamente. Já falou aqui com a Camila e a nossa mesa tá mais cheia hoje. A gente tem também a nutricionista, a Bianca Pires, fazendo parte também do nosso podcast hoje. Tudo bem, Bianca? Prazer em estar aqui. Prazer, é uma honra estar aqui junto com a seguradora LM, junto com a Camila Bezenover, que a gente já trabalha juntas e trazendo conhecimento para que as pessoas tenham uma vida mais plena e saudável. É isso. Camila, tudo bem? Tudo bem, Lacerda. Certo, mais um prazer estar aqui de novo no estúdio da Band News, onde no último videocast, né, como você já disse muito bem, a gente falou sobre doenças metabólicas, a síndrome metabólica, como ela está relacionada ao ganho de peso e como essas alterações metabólicas vão influenciar negativamente na nossa saúde. E por isso achei muito pertinente trazer hoje aqui para o videocast um dos pilares do tratamento da síndrome metabólica, que é justamente a mudança de estilo de vida, que engloba uma alimentação mais saudável, a prática de atividade física, que a gente vai aí esmiuçar ao longo do videocast. Por isso achei muito interessante trazer a minha nutricionista parceira, Bianca Pires, para dar dicas para a gente muito importantes sobre a alimentação e também falar um pouquinho sobre esses alimentos que causam tanto prejuízo para a nossa saúde. Exatamente. Então vamos começar com esses pilares que você trouxe aqui no início. Quais são eles, né? Porque uma mudança, assim, quero mudar, mas por onde? O que eu acho, o que eu identifico para começar? Então, primeiro a gente vai começar a falar, né, a Bianca é expert no assunto, sobre os alimentos, então, né, que a gente vê que ao longo do desenvolvimento da indústria alimentícia, a partir dos anos 70, os alimentos ultraprocessados estão muito presentes no nosso dia a dia. Esses alimentos ultraprocessados são alimentos que passam por diversos processos de alterações, onde se acrescenta-se muito açúcar, muito sódio, onde tira a propriedade original dos alimentos, então tornam-se alimentos menos nutritivos e mais calóricos, com menos fibras. São alimentos, né, ultraprocessados, mais baratos, geralmente os que vendem em embalagem, são coisas que vêm estando muito presente hoje na vida da população. Então a Bianca pode falar um pouquinho melhor para a gente sobre esse tipo de alimentos que tanto está afetando a saúde da população em geral. Perfeito, Camila, o ponto. O ponto que hoje a gente tem um ambiente que, como a Camila falou no podcast anterior, é um ambiente obesogênico e a gente tem a influência muito forte do marketing voltado para a indústria e esses alimentos ultraprocessados fazendo parte da nossa alimentação. A gente já tem uma vida muito automatizada e isso faz com que as pessoas acabem tendo esse hábito de consumo
desses alimentos que são mais industrializados. Como a Camila falou perfeitamente, são alimentos que já são modificados desde da forma onde eles já são, por exemplo, né, os transgênicos. Não vou debater isso aqui agora, porque é lógico que existem mudanças climáticas que fazem com que, às vezes, sejam necessárias essas mudanças, mas são alimentos que, muitas das vezes, por pura falta de organização, de tempo, que as pessoas acabam recorrendo a esse tipo de produto. E acabam esquecendo de consumir aqueles produtos naturais, e é onde entram as fibras, onde a gente encontra mais proteína, né, proteína vegetal, e o que faz com que a nossa alimentação fique deficitária nesses nutrientes e acabe propiciando doenças crônicas por ter um hábito mais sedentário e com maior consumo de alimento industrializado, que são alimentos muito inflamatórios. É aquilo que a gente falou no primeiro episódio, né? Mais descasque. Mais descasque, menos abre. Menos abre. Exato. Às vezes são alimentos até práticos, né, no dia a dia da população, né, que são esses alimentos que a gente vê em embalagens. Realmente, alguns alimentos, por ser esse processo de ultra refinamento, né, eles acabam sendo um pouco mais baratos e de maior acesso à população. São geralmente alimentos mais palatáveis, justamente por isso, por colocar muito açúcar. Então, acaba viciando mesmo a população nesse paladar mais doce, né? E mais sódio, que também vai influenciar muito, né? A gente sabe que existem estudos que mostram que o aumento do consumo de sódio está também diretamente relacionado com o aumento também da hipertensão arterial sistêmica, que é um dos fatores de risco, como a gente falou. Então, são alimentos realmente muito modificados e que acabam causando bastante risco para a nossa saúde. Assim como são também o processo de refinamento das farinhas, né? O refinamento tira a propriedade integral do alimento. Então, você acaba consumindo um alimento com menos teor de fibra, que também você aumentar o teor de fibra da nossa ingesta, né? Exato. A Bianca também pode complementar. Exatamente isso. Quando você faz o processo de refinamento, você vai tirar ali aquelas propriedades de fibra, que vão ser alimentos que vão ser a propriedade que vai servir para o seu intestino como prebiótico ali, para que as bactérias possam, né? Isso a gente pode falar melhor daqui a pouquinho. Mas esses são alimentos que vão trazer uma carga inflamatória muito mais alta, exatamente por não ter mais fibras na composição desse alimento. E com essa falta de fibra, faz com que esse alimento possa ser absorvido muito mais rápido, aumentando a glicemia e trazendo problemas endocrinológicos mais sérios, né? Quando você tem picos de glicose, você induz aos picos de insulina e que vai mexer com toda a cascata ali, que vão gerar doenças inflamatórias a longo prazo. E a gente vê também hoje crianças que no curto prazo já estão demonstrando problemas endocrinológicos e com relação a peso por conta desse tipo de alimentação mais prática. Até porque quanto mais cedo, né, você oferta esses alimentos, né, para as crianças de uma forma geral, maior vai a probabilidade dela perpetuar o consumo ao longo da vida. E a Bianca falou até num ponto muito interessante sobre saúde intestinal também. A redução do consumo de fibras na população está até associado com maior índice de casos de câncer colo retal, intestinal. Então, assim, são mudanças, né? A gente, como eu falo, são coisas que a gente coloca para dentro do nosso corpo que não podem agredir o nosso interior, né? Eu bato muito nessa tecla, assim, eu trabalho com saúde, então, assim, eu acho muito importante eu, através do meu conhecimento, levar isso para a população. Nosso corpo é a nossa casa, nosso templo. Então, o que eu estou botando dentro dessa estrutura aqui, que está comigo o tempo inteiro, me acompanha, proporciona que eu viva as coisas boas da vida. Então, é igual o combustível do carro mesmo, né? Quer dizer, a gente paga caro do combustível do nosso carro, mas e o que a gente está... Você não vai botar combustível vagabundo que a gente está botando para dentro? Então, se a gente quer ter
uma saúde, uma vida longa, saudável, a gente tem sim que se preocupar com o tipo de alimento que a gente ingere, né? Eu acho que a Bianca, a gente pode até ela vai até dar dicas de implementar isso no dia a dia, mas às vezes a gente acha que não, que tem que comprar aquelas coisas que são muito caras, aqueles alimentos da indústria saudável que a pouco... Mas existem formas fáceis, né? Em feiras, alimentos naturais. Pegando essa deixa do carro, quando a gente pensa no carro, quando compra um carro, né? Vamos lá. A gente tem que saber o básico. Tem que saber a direção, tem que saber qual o combustível que você vai dar para esse carro para esse funcionamento. Não necessariamente você precisa saber toda a parte mecânica, toda a parte de engenharia desse carro. A mesma coisa é o nosso corpo. Você não precisa saber todos os detalhes de desenvolvimento ali do teu metabolismo, do teu organismo a fundo, mas você precisa saber o básico. Sim. E essa informação, ela está muito esclarecida para as pessoas. E esse é um ponto que eu quero trazer aqui também, porque as pessoas têm consciência, pelo menos a grande maioria sabe, que é necessário o consumo de fibra, é necessário consumir boas proteínas, aumentar a ingestão de alimentos naturais, como hortaliças, né? Ter uma alimentação mais natural, descascar mais, desembalar menos. Isso é uma informação muito propagada, desde de pessoas com condições financeiras maiores até as menores têm já essa consciência. Mas a questão toda é você conseguir colocar isso na prática. E isso depende muito da organização pessoal, da sua disciplina. E são pontos fundamentais onde as pessoas hoje se perdem. E é o que eu vejo que é o que mais dá trabalho no consultório, né? A rotina, tudo mais. Eu lembro aqui um pouco, fazendo uma cronologia, né? A gente, no último episódio, até comentou a notícia que foi divulgada que as crianças hoje estão mais altas, porém mais obesas. E aí tem uma série de fatores. Se a gente for parar para pensar, uma década de 90, por exemplo, quando começa a chegada de mais produtos industrializados aqui ao Brasil, que é esse processo de descasque, começa a ser deixado de lado e começa a chegar um número de produtos embalados, como positivo. Uma salsicha agora é enlatada, olha que maravilhoso isso. E a gente percebe ao mesmo tempo agora uma certa mudança de hábito da população para abrir mão desses produtos embalados. A gente tem uma procura maior nos supermercados que tragam mais produtos naturais, que tragam mais produtos que façam bem para o seu organismo. E essa mudança de hábito, eu queria ver até de vocês, quanto isso é benéfico para a população, esse estalo de que é a hora de virar a chave, como é que a gente pode fazer esse estalo também? Sim. E às vezes são hábitos simples, né? Às vezes a gente acha que precisa, né, comprar alguma coisa muito cara, um alimento, mas assim, você pode implementar o consumo, por exemplo, de fibra na sua alimentação em 8 gramas se você consumir duas porções de fibra, de 2 a 3 por dia. Então, são pequenas modificações, né? Alimentos máximo in natura possível. Se você tem uma alimentação saudável, você tem ali o fornecimento de todos os nutrientes necessários para um bom funcionamento do seu corpo, a quantidade de fibras certas, alimentos com menos sódio, menos glicose, que vão ser os pilares básicos da alimentação e que vai fazer com que a gente consiga alcançar um estilo de vida mais saudável. Deixa eu fazer uma pergunta, te atrapalhando um pouco. Até que ponto, quando você chega dos anos 90, com a entrada de muitos produtos industrializados, não tem a ver também com mudança no padrão de comportamento? Total. Ou seja, a gente tinha antes os familhões, onde almoçar no domingo era quase que uma obrigação, onde alguém cozinhava, e cozinhar para si só é chato, mas cozinhar para todo mundo pode ser um evento, né? E aí você vai mudando para uma sociedade um pouco mais, as pessoas vivendo sozinhas. E aí também é um campo fértil para poder entrar com todo tipo de produto prático, entre aspas, né? Vocês, na opinião de vocês, o que vocês acham que é legal? E aí, as duas, o que você acha que é legal? Dar dica para o nosso pessoal para quê? Voltar ao familhão ou tentar adaptar trazer a comida de verdade, digamos assim, né? Não que a outra seja de mentira, né? Porque existem as duas. Trazer essa comida de novo para dentro do prato de forma que tenha um prazer do convívio.
Eu acredito que sejam, as duas partes são muito importantes. Você ter o convívio é um preditor de longevidade muito forte. Você vê culturas que têm convívio, né? Elas são muito mais longevas. Então, isso hoje na nossa sociedade acaba se perdendo porque a gente está nessa automatização da vida. E a parte familiar também modificou muito ao longo do tempo, né? A gente tem formações familiares muito diferentes hoje em dia. E a alimentação foi mudando, tanto com a relação aos hábitos alimentares, quanto com a automatização da vida. E você ter essa reunião, ainda que não seja familiar, que seja com seus amigos, e você ter a consciência de que é necessário você ter esse mesmo cuidado com você mesmo, é muito importante. Então, eu vejo isso tanto em jovens quanto em idosos. Porque o idoso, ele acaba perdendo esse cuidado que ele tem com a família, né? De fazer a comida com amor para essa reunião. E quando ele está solitário, ele acaba tornando a alimentação mais prática e isso influi na qualidade de vida. O jovem, ele acaba fazendo a mesma coisa. Porque ele quer rapidez, ele quer praticidade. Então, acaba recorrendo, muitas das vezes, à alimentação mais prática. E aí entram os alimentos mais industrializados, refinados, aquela coisa toda. E eu como nutricionista, eu chamo a atenção para que essa pessoa consiga trazer essa qualidade de vida para ela, né? Se observar enquanto pessoa. Poxa, eu moro, né? A maior parte do tempo eu estou aqui raciocinando, morando dentro da minha própria cabeça, morando dentro do meu próprio corpo. Então, o que a Camila falou isso muito bem e eu vou reforçar o ponto dela. Você precisa cuidar da tua casa. Tua casa é o seu corpo, é o seu templo. E isso vai se manifestar né, exteriormente. Então, o primeiro ponto é você cuidar dessa tua alimentação de uma forma muito mais limpa, para que o seu cérebro funcione melhor, para que o seu corpo responda de uma forma melhor, para que o seu intestino esteja funcionando bem, para melhorar produção de serotonina, de melatonina, para você dormir bem. É porque tudo é tão encaixado que é difícil você falar de um ponto só, sabe? Mas essa questão que você trouxe de convívio é importantíssimo, porque hoje eu vejo que, até mesmo pela idade mais jovem que a gente recebe em consultório, existe a dieta de segunda a sexta e a dieta do final de semana, sabe? Porque de segunda a sexta, as pessoas conseguem cumprir mais o que é determinado por estarem mais sozinhas. Então, tenho o objetivo X, eu vou cumprir. Aí chega no final de semana, pelo convívio, e os jovens querem estar em convívio e acabam saindo mais para poder, né, se reunir à noite. E aí entra o almoço em família, né, no fim de semana. E aí o almoço em Sai família... de restaurante... Mas a gente sabe que na vida, né, na prática do dia a dia, às vezes a gente tem questões que a gente pode, né? Algumas dicas de planejamento. Você falou das 8 gramas de fibra alimentar. Planejamento é fundamental. Planejamento e organização, né? Você sabe que você vai estar no trabalho, que você vai ter alguns momentos que você não vai ter acesso a uma comida saudável. Então, assim, né? Com uma orientação de uma nutricionista, uma pessoa capacitada, eu acho que a gente pode, e planejamento e organização, acho que a gente pode ter um pouquinho dos dois, né? De inserir isso na vida corrida de todo mundo que é hoje e também manter a questão das relações interpessoais, né? Que acabam também sendo muito importantes na nossa convivência. E quando se trata da individualidade, por exemplo... Eu vou trazer exemplos, tá? Eu tenho paciente que ele consegue comer muito bem no almoço ou durante a parte do dia. E eu tenho pacientes que conseguem comer o almoço e o jantar muito bem e os lanches intermediários são deficitários. Mas tudo isso está relacionado à falta de organização ali, de como montar essa alimentação. E é por isso que a nutrição se torna importante para trazer
o conhecimento sobre como essa pessoa consegue implementar mais fibras dentro da alimentação. Por exemplo, no seu café da manhã, você colocar algumas sementes, né? Você incorporar ali aveia. É tão simples de você colocar flocos de aveia e você incorporar ali, por exemplo, dentro com uma fruta, que é algo que é muito difícil hoje eu ver dentro do costume de um paciente quando traz um recordatório de 24 horas. E aí você consegue colocar uma chia, você consegue colocar uma linhaça, aumentar esse aporte de fibra dentro de uma refeição de almoço e jantar, que são as grandes refeições, a salada, que acaba sendo esquecida, né? Você tinha falado antes das 8 gramas, né, de fibras do dia a dia. Eu bati a cabeça, ver, falei assim, não, vou pegar, ver, medir lá, botando 8 gramas de aveia. Como é que a gente consegue distribuir isso em outros alimentos? Você trouxe a chia, Exato. mas e quais outros alimentos que também, na nossa rotina, a gente às vezes nem percebe que tem uma quantidade de fibra que pode ser benéfica? Uma coisa que a gente pode fazer é dos alimentos, nem todos os alimentos industrializados são alimentos que a gente demoniza. Então, se dentro dos alimentos industrializados você puder escolher os alimentos que são acrescidos de fibra, que são os integrais, você já consegue aumentar esse aporte de fibra, né? E aí, contabilizando no final do dia, se no café da manhã você consegue incluir aveia, se dentro do almoço você consegue incluir uma salada, né? Com folhas, e ali você consegue colocar uma linhaça. Dentro de um lanche intermediário você acrescenta mais outras sementes de girassol, por exemplo. E os alimentos industrializados, um arroz integral, um pão integral. Se você juntar no final do dia, você consegue até obter mais de 20 gramas de fibras no final do dia. Que é uma ótima... Que seria o ideal, né? Acima de 22 gramas ali de fibra durante o dia. E que é algo muito difícil que as pessoas não conseguem alcançar, porque não costumam ter esses pequenos hábitos com relação à alimentação. Outros pontos também que eu no consultório costumo recomendar são fitoquímicos que a gente pode incluir, por exemplo, uma pimenta caiena, né? Colocar ali uma cúrcuma para poder compor um suco, alguma outra coisa, que são fitoquímicos importantes. Adoro no arroz. A pimenta biquinho, ela é boa? Que é que eu mais gosto. Ela tem ali a propriedade né, termogênica da pimenta. Existem pimentas que têm fitoquímicos mais fortes, né? Por exemplo, daqui a pimenta caiena, pimenta do reino combinada. É que arde mais é que tem um fitoquímico maior ou não tem essa relação? Eu tô falando de um leigo, tá? O leigo pode falar besteira. Tá? Eu gosto daquela que sai suando. Tem muita relação com a termogenia dessa pimenta, né? Quanto mais ela consegue ter esse poder apimentado, você observa que mais você vai ter Esse organismo reage de uma outra maneira, outra né? coisa interessante, ó. Quanto mais sudorese apimentado maior for, melhor é. E existem pessoas que têm uma tolerância baixa também Então, esse grau de pimenta. É melhor não arriscar muito, tem que analisar ali. Vai equilibrando. Tem até o Alexandre conversou com a gente sobre a pimenta biquinho. Tem aqueles moedores de pimenta que já vendem no supermercado. Sim. É industrializado e aí é aquela dúvida, né? Até que ponto esses moedores de pimenta que já vendem lá no frasco são benéficos versus o que a gente compra na feira que moe na hora? Então, com relação ao que a gente compra a granel e os industrializados, existem 2 pontos. Primeiro que o a granel, você não sabe quanto tempo aquele alimento pode estar ali exposto, né? Então, você pode ter um estoque de uma pimenta, da pimenta do reino, tá? Que é já há 2 meses ali exposta à oxidação. Exemplo, a linhaça que pode estar exposta à oxidação. Mas o ideal é que você consiga comprar, ou seja, a granel, ou seja, industrializado, que você consiga moer na hora. Exemplo, eu sempre recomendo que os pacientes compram linhaça em semente. Não comprem a farinha de linhaça, porque a probabilidade dessa farinha já estar em contato com o oxigênio, oxigenar e você não ter o efeito benéfico daquele alimento é muito maior. E aí eu vou dar aquele conselho de nutricionista. Quando você consumir uma semente, seja a linhaça, você mastiga devagar para que você consiga obter o efeito que tem
de fitoquímico desse alimento. Por exemplo, ali você tem os ômegas. Mas se você consumir rapidamente, não mastigar essa semente, ela vai passar como fibra e você não vai aproveitar o que tem dentro. Caramba. A chia, por exemplo. Chia, eu ia perguntar exatamente isso, que ela vai crescendo. Então, descascar mais, mastigar mais. A chia, você né? consegue colocar ela com um pouquinho de água para abrandar essa casca, para que você consiga ter uma melhor digestão e aproveitar os fitoquímicos que existem ali dentro da chia, porque senão vai passar como fibra. Né? O seu intestino vai adorar, né? O seu bolo fecal vai ficar perfeito, muito bonitinho, mas o nutriente em si você não vai conseguir aproveitar. Entendi. E é uma prática meditativa, que é um ponto também que eu adoro falar sobre, de você parar para comer. Porque às vezes a gente come muito rápido. Atenção plena na hora da refeição também, importantíssimo. Essa é uma prática meditativa na hora de consumir. Automático. Crianças, isso aqui não Descascar faz mais, parte. mastigar mais. Isso aqui não faz parte da mesa de jantar. Não, e no automático, que é até um dos hábitos também, Até né? caiu, Como ele já tinha comentado, que do mundo moderno também, que é comer vendo a televisão, comer Sim. mexendo no celular, comer. Então, acho que ela realmente deu dicas preciosas, né, como a gente falou, para melhorar todos esses hábitos. A gente, assim, acho que cada dia que você constrói pequenos hábitos, são passos que você vai dando, né, para essa construção. Uma coisa que a gente tem que ficar atento também, que eu acho que atrapalha muito o emagrecimento que a gente vê no consultório, é o final de semana. Às vezes a população A gente também... estava falando dos hábitos aqui do final de semana. Isso, adota, né, que adota esse comportamento, mas tem uma dificuldade, então, só reforçando, de manter também no final de semana, porque a população geralmente começa a triplicar a quantidade de caloria, né, que ela come. Então, é um ponto muito importante também, né, de tentar achar esse equilíbrio para manter uma alimentação saudável como uma forma geral. Eu posso pegar essa deixa do final de semana. Falando sobre convívio, tá? No final de semana, né, as pessoas elas tendem a estar mais em convívio. E aí entra a parte onde, pelo convívio social, você tem uma alimentação que acaba sendo um pouco mais desregrada, muitas das vezes. Hábitos, né, comuns das pessoas. Entra a bebida alcoólica, entra a falta. Você acaba perdendo noite de sono porque você acaba escolhendo o período da noite para estar em convívio social. E eu venho trazer, só para vocês abrirem a mente, que nem sempre é necessário você buscar esse tipo de convívio. Existem convívios sociais, por exemplo, essas práticas que a gente vê agora, os hypes da moda, a corrida, ou yoga, a crossfit, são atividades físicas que trazem o convívio social muito forte, né? Que você entra para uma comunidade e você tem contato com um estilo de vida mais saudável que te tira, muitas das vezes, desse hábito de acabar perdendo o foco do teu objetivo ali, no teu planejamento e na sua mudança de estilo de vida. Então, se você de segunda a sexta quer ter um estilo de vida saudável, isso não vai conversar com o final de semana do seu alter ego festeiro, sabe? Então, é só para vocês abrirem a mente aí. Falou da mudança de hábito alimentar, começou a entrar nessa mudança de hábito também, de rotina, principalmente no fim de semana. E quais são outras dicas que você pode dar para essas mudanças? Como a Bianca falou muito bem, né, agora esse gancho das noites mal dormidas, isso daí realmente, né, uma qualidade de sono apropriada, já pegando esse gancho, a gente vê que pessoas que dormem 1h30 a mais, elas tendem a consumir no dia seguinte 250 calorias a menos. Pessoas que dormem menos, né, pelo aumento de desregulação hormonal, aumento de hormônios orexígenos que leva a gente a comer. Então, as pessoas acabam buscando, né, alimentos mais palatáveis. Então, noites mal dormidas, que principalmente acontece no final de semana, mas a gente sabe que no estilo de vida moderno também as pessoas acabam não dando tanta atenção assim para a qualidade do sono, e isso influencia sim no ganho de peso. Então, prestar atenção nessa questão da qualidade de sono, uma higienização de sono, uma noite de qualidade, um pilar importantíssimo no emagrecimento, né, que é a nutrição, e o outro também que mais ainda do que por emagrecimento, mas para uma mudança de estilo de vida sustentada, que eu considero
é a implementação do hábito de atividade física, exercício físico regular. Então, a gente vê que a grande parte dos pacientes que eles emagrecem, eles conseguem se manter num peso saudável, são pacientes que eles acabam adquirindo, né, o hábito de praticar atividade física com regularidade. A gente sabe que principalmente até as atividades, né, cardiovasculares são muito importantes, né, para a melhoria da saúde do coração, perda de peso, mas também a gente tem que levar também em consideração as práticas de força, de utilização da nossa musculatura esquelética, que também vai estar muito relacionado à saúde, não só à perda de gordura, mas é muito importante na manutenção do peso perdido, que o paciente ele tenha um implemento da sua massa muscular, que isso daí vai fazer com que o paciente acelere o seu metabolismo, mas são tudo assim processos que vão indo de caminhando aos pouquinhos, né? Você já tem a mudança dos hábitos de vida, e aí você já começa a fazer pequenas caminhadas. Eu acho que o que é recomendado, né, que para uma pessoa assim começar, poderia ser 150 minutos por semana, mas idealmente esses pacientes que conseguem emagrecer e se manter nesse peso perdido sustentado, eles acabam fazendo uma prática de atividade física, porque tem uma diferença, tá? De atividade física para exercício físico. Então, o exercício físico é a atividade física programada. Então, eu falo que isso daí tem que ser como se fosse o item a mais da prescrição médica. Então, eu prescrevi esse remédio, eu prescrevi esse, eu prescrevi, e um dos pilares do tratamento é o exercício físico, que é como se fosse que é realmente a atividade física programada. Então, aquela hora inegociável do meu dia que eu vou tirar para cuidar da minha saúde e implementar isso na rotina. Mas existem dicas também que a gente pode dar até no dia a dia das pessoas, né? Porque tem aquele negócio, que eu não tenho tempo, que tudo mais. Então, além do exercício físico, que é fundamental, né? Que é a atividade física programada, que é a prescrição médica, a gente pode ter pequenos hábitos, assim, às vezes subir uma escada, essas pequenas atividades físicas de alta intensidade ao longo do dia, às vezes está com preguiça, levanta, vai lá, vai pegar um café, vai pegar uma água, está deitado muito tempo, levanta, fica 2, 3 minutos em pé, dá uma caminhada, são pequenas coisas, né? No dia a dia que a gente já pode fazer de se mexer mais, de caminhar, em vez de pegar o carro, é perto, é ali na esquina, São as atividades da vida diária, que as pessoas acabam esquecendo de praticar mais uma vez eu falo essa palavra, né? Automatização da vida. Você vai subir uma escada rolante, você vai pegar um elevador, você vai priorizar essas coisas que vão trazer mais rapidez, mas que vão fazer diferença na tua saúde, porque você está perdendo ali qualidade de vida, porque você está deixando de praticar pequenas atividades da vida diária. E muitas das vezes eu recebo pacientes também que eu caminho bastante, eu já faço muita atividade. Não, você não faz atividade, sabe? Você tem uma rotina de fazer atividades diárias. É diferente de você tirar o seu tempo, só para poder reforçar o que a Camila está falando, que é fazer uma atividade programada. É você trabalhar uma musculatura, porque a musculatura, tudo que você não usa, você perde. Então, se você não faz nenhuma prática ali que vai movimentar a tua musculatura, você vai perder. E perdendo a musculatura, você perde vida. Isso, e só para complementar essa chave da musculatura que a gente está falando, a gente fala muito assim de tecido adiposo, gordura, mas o músculo, ele é relacionado tanto à vitalidade quanto com proteção de doenças neurodegenerativas. Então, a prática da musculação, né, a liberação de irisina, então protegendo mesmo o paciente que pratica mais, tem mais hábitos de praticar musculação com proteção dessa parte neurológica do avanço até vários estudos, até prevenção de doença de Alzheimer. Então, o paciente se manter saudável, preservar a massa muscular dele, praticar atividade física é sinal de uma vida longa com mais qualidade, com mais autonomia e também além de todas as proteções neurodegenerativas que também
pode ter esse benefício. Você ser mais ativo, você trabalhar a sua musculatura, faz com que você se torne mais ativo e isso contribui com a sua parte cognitiva, porque você está em atividade. E a parte cognitiva vai ser uma proteção a longo prazo ali para que você tenha uma velhice muito mais saudável. Tá tudo tão correlacionado que é realmente muito difícil a gente falar de uma coisa só. Bem, a gente está chegando já meio que na reta final desse nosso bate-papo, quase 35 minutos ali, e ele nem me contou, porque se contar eu vou te falar logo. É verdade. Tem sorteio? Temos sorteio de novo. Tem sorteio Cara, de novo. devido ao sucesso do sorteio da balança no mês passado, eram 3, agora nós vamos dar 5 balanças esse mês. Olha. Nós vamos sortear 5 balanças no mês de maio. Biopedância? É claro, né? Aquela que você bota... É essa daí que é da boa, motinha. que vai ver a massa de gordura, a massa muscular. Tem umas até agora que vão direto pro aplicativo do celular. Exato. Né? Exatamente. A gente já fica olhando ali, ó. Tá bom ou tá ruim? Olha todo dia. Todo dia o cara quase infarto. Tô brincando. Não precisa ser, mas já dá pra ver Não, é legal porque oscila. Uma aquele vezinha na negócio, né? semana já... Não, é legal porque oscila. Uma dia você tá mais gorda, outro dia você tá bom pra caramba, entendeu? Aí você vai pensar, o que eu fiz ontem? Bom, O ideal né? é fazer na segunda-feira. Ih, ela quer acabar com o final de semana. Essa é uma dica boa, assim, você manter, não sempre, né, mas manter uma regularidade de pesar, né, todo dia também, porque, mas para acompanhar o peso ali é uma dica interessante Então, Segunda-feira em também. jejum, chega Uma lá, ó, vez na acordou. semana. De manhã que é bom, de manhã já- sexta-feira, já vi, entendeu? é. Que aí você já viu o que você pode fazer, entendeu? Cada um vai ter um jeito de usar, entendeu? E aí o pessoal ali atrás está reclamando que eu não falei pra ninguém que esse mês de maio iam ser 5 balanças. Aí tá eu... Já tá arrepiado. O patrão enlouqueceu. Fechou tudo agora. Não vai ter mais desculpa embaixo, pra olha lá. ninguém. A minha diretora de operações fica desesperada com a gente aqui, entendeu? Não vou deixar você mais solto lá, entendeu? Antes que mudem de ideia, seguradora ALM, seguradora ALM, que são 2 A's, no Instagram. Já vai lá, porque senão vai que depois muda de ideia, né? Qualquer dia, sabe o que vai acontecer? Não pode mais vir aí a Camila, daqui a pouco eu tô dando 15 balanças, 20 balanças, entendeu? Não vai Olha lá, ter mais já- desculpa pra entendeu? ninguém não controlar o peso. né? Exatamente. Por isso tem que falar antes, tá vendo? Se deixar na hora da... Agora a gente já pode programar uma cesta de fibra, já que a gente falou de fibra. Pois, a turma pode também fazer. Vocês querem da fibra também? A gente pode conversar e fazer uma surpresa. E detalhe, eu gostei mais de a gente pesar na sexta-feira. A gente já direciona como é que vai ser o final de semana. eu entendeu? sou carrasca, eu já boto na segunda de Tá manhã. vendo? Você Que via é Ela para quer ela quer olhar, refletir sobre a de manhã, semana. É um xx original, não tem jeito, entendeu? segunda de manhã assim, pô, começa a Que semana eu bem. fiz? Porque ela já Deixa eu começa refletir. mal, aí arrebenta de ver com o cara. Exatamente. Mas eu tô brincando, pessoal, olha só, o legal das balanças e de tudo que a gente tá falando aqui é que a gente tem que começar, e aí o que a Camila colocou, a gente tem que se programar para as coisas. Não adianta só fazer atividade física, foi lá e jogou uma bola, jogou. Aí daqui a 5 dias joga de novo. Aí não, eu faço regularmente de 5 dias jogar uma bola, não vai adiantar nada, entendeu? É um pouquinho a cada dia, constância cada vez mais, cuidar da musculatura. E vai jogar bola esse mês e só mês que vem pra você ver o que acontece. Você Ah, fica é 2 meses só de Não, dor. Pode é até perigoso infartar, até. quem sabe, né? Sim. Entendeu? E tem as dores também, além do infarto, as dores você fica... Fica com dor, né? E aí a gente cada vez mais tem que ter olho nisso e cuidado com isso. E eu queria muito agradecer as duas, né? Porque tanto a Bia quanto a Bia Bianca, tá? Bia Nutrifit. Assim como a Camila, e aí vem a surpresa. A Camila vai estar presente em outras situações. Entendeu? E tá orientando a gente, tá fazendo uma mentoria em todo esse programa do Plano Seguro. Nasceu meio de um papo meu com ela no início do ano e tá dando certo. Tá dando certo, tá dando certo. E teremos outros por aí. Teremos mais dicas de saúde por aí. Obrigadão, viu, Camila? Obrigada a vocês, gente. Sempre um prazer. Bianca também. Muito obrigada. E que venha mais vezes. Estaremos aqui mês que vem. Mês que vem de novo. Então é isso. Você que gostou do vídeo, dê o like, compartilhe para todo mundo. Tem a playlist aí ao lado que você pode acompanhar os outros 4 episódios. E mês que vem a gente tem mais um Planos Seguros. Tchau, tchau, gente.